A gente está aqui com o Werther, falei certo agora, hein? Werther Krause. Falou certinho. Obrigado pela tua presença aí, cara, muito legal. Você é um grande parceiro da jornada também aí, valeu. Mas quem vai te apresentar hoje é o seu anjo da guarda aí, Marcos. Vai lá, Marcos. Pois é, gente. Nós estamos aqui com o Werther Krause, executivo com passagem por empresas nacionais e multinacionais como Promon e Telefônica, graduado em Engenharia Mecânica com pós-graduação e MBAs na PUC, Universidade de Michigan, IMD, MIT, hoje é CTO da DC. Werther, é um prazer, a sala é sua. Muito obrigado, é uma grande honra estar aqui presente nesse excelente evento, sinal também um grande desafio, né, fechar o dia de hoje, foi maravilhoso. E eu queria só começar já comentando que a grande culpada de estar aqui é a Carla Krieger, né, que me convidou para ser um dos coautores. Eu me encantei com o propósito, convenci meus sócios que também se animaram e vieram apoiar o evento de forma mais efetiva, inclusive com copatrocínio. Então, agradeço aí essa oportunidade e vamos compartilhar aqui um pouquinho da nossa visão sobre o que é o Business Agility. Bom, a minha palestra hoje é sobre a jornada para a agilidade organizacional. Como o Marcos comentou, eu sou o CTO da DC Dismal Compass, que é uma consultoria formada há 35 anos pelo Paul Dismal, que foi um dos precursores das práticas de gerenciamento de projetos no Brasil. Ele é fellow do PMI. E também tem um elemento que poucos sabem, ele é também um precursor do treinamento experiencial ao ar livre, que é um treinamento de alto impacto de mudança comportamental, que também surgiu na década de 60, que até hoje faz muito sucesso nas organizações, e eu vou comentar um pouco mais também sobre ele. Vamos começar a nossa jornada falando um pouco da situação atual das organizações como um todo. Pegando como base o State of Agile Report, o 14º, aqui dá para observar um detalhe que ainda a questão do ágil está ainda muito presente nas áreas de tecnologia e desenvolvimento de software. As demais áreas da organização ainda estão num processo incipiente da agilidade assumir um papel mais relevante. E o que também a gente observa é que 84% das organizações ainda estão no nível de maturidade entre inicial e mediano, ou seja, tem muita oportunidade ainda de desenvolvimento. Isso no parâmetro global. Então é interessante entender como é que está o cenário global e, de certa forma, nós não estamos tão distantes do que as coisas andam por aí. Obviamente, tem empresas que se destacam, normalmente a gente ouve falar, Spotify, Amazon e de outras grandes empresas, própria Sul América, mesmo no Brasil, Sul América, Itaú, Bradesco, todos acabam sendo uma referência, mas tem muita coisa ainda para acontecer, até mesmo nessas organizações. E vamos explorar, começando a nossa jornada, primeiro entendendo aonde queremos chegar, quer dizer, qual é a visão? Temos que definir uma visão para essa jornada. E aí eu gosto de utilizar um conceito do zoom out, zoom in. Não sei se já ouviram falar sobre esse conceito, ele não é novo, mas ele é bem interessante. Por exemplo, o zoom out, ele significa pensar a empresa daqui a 20 anos. O que a empresa será daqui a 20 anos? É algo bastante meio futurista, mas dá uma ideia de onde a empresa quer chegar. E o zoom in já olha as iniciativas na direção dessa visão, porém mirando apenas os próximos 6 meses. Ou seja, nada de planejamento estratégico de 1 ano, 6 ou 5 anos, porque na maneira que o mercado está dinâmico, isso acaba tendo muito pouca utilidade na prática, acaba sendo um exercício de ficção. Então, esse conceito eu acho legal. E um exemplo é da Microsoft. Anos atrás, a visão da Microsoft é ter um computador na mão de cada pessoa, seja no trabalho, seja em casa. E essa visão se realizou e foi transformadora. Nesse momento, ela está com uma outra visão, também bastante transformadora, onde a inteligência artificial incorporada às funcionalidades das plataformas vão transformar a maneira como a tecnologia é utilizada no seu dia a dia. Ambas as visões têm um ponto importante em comum, que tem um gancho da palestra anterior. É o cliente, é centrado no cliente, é a experiência do cliente. E a Microsoft sempre foi bastante conhecida por esse aspecto. A jornada do cliente sempre foi muito trabalhada
na Microsoft. Mesmo não tendo o melhor produto, sempre acabou tendo uma melhor jornada. Nesse contexto da visão única, os múltiplos frameworks que a gente já até vem acompanhando na prática e que várias das apresentações das últimas jornadas trouxeram, trazem um elemento comum que é o Customer Centricity, centrado no cliente. Isso a gente vai repetir várias vezes. O SAFe, que é uma abordagem mais prescritiva, mas também olhar no cliente. O Business Agility Institute, que traz uma abordagem mais humanizada, também bem interessante, que na prática a Cristiane ela explorou um pouco alguns dos elementos desse, onde a Tatiana é a representante aqui no Brasil. E tem o PMI Discipline Agile, que esse é baseado em princípios, também com a satisfação do cliente no centro, e é interessante que ele tem um conceito de kit de ferramentas, onde ele apresenta o WOW, Way of Work, ou seja, cada organização tem a sua maneira de implementar e escalar a agilidade, e ele dá esse kit de ferramentas. Mesmo quem aplica o SAFe, acaba criando um flavor de SAFe, adaptando para a sua realidade, para a sua cultura e para as suas características. Aqui, é interessante observar que, por mais que se fale Customer Centricity, olhar o cliente, esse radar representa a experiência de uma cena que a gente fez num cliente nosso, onde o domínio das cerimônias é bastante alto, porém tem um grande gap na questão do Customer Centricity. E aqui é interessante observar que o Customer Centricity, ele não foi só para a área de projetos em si, ele foi feito também olhando a área de produtos. Então, esse gap também mostra que não só o restante da organização não tem isso, mas mesmo a área que, teoricamente, deveria liderar isso, também precisa se desenvolver. Isso é recorrente em diversas organizações. Algumas, normalmente, são bem mais avançadas nesse sentido, é o caso aí da Sul América, mas tem várias outras que ainda têm um longo caminho a percorrer. Outro elemento ainda de entender a organização, prepará-la, é entender também quais são os skills necessários. E aí eu trago um relatório, o último relatório da Pulse of Professional, do PMI, em que traz um conceito de Project Economy, ou seja, toda a economia, todas as empresas, num movimento de transformação contínua, precisam ser ordenadas por projetos, todos os projetos de transformação. Isso partindo desde a alta liderança até as equipes de implementação. E nesse relatório também destaca algumas competências técnicas, liderança, negócios e digitais como relevante. E outro aspecto que a gente ouviu falar muito no dia de hoje e é extremamente relevante é a cultura. A cultura organizacional, essa cultura orientada à entrega de valor, cultura orientada a cliente e a gestão desse valor passam a ser elementos fundamentais no Business Agility que vem evoluindo na perspectiva mais estratégica das organizações. E aí eu gosto de ressaltar aqui a questão das competências que essas empresas precisam olhar na questão do programa de transformação, que envolve as competências cognitivas, que são as competências relacionadas mais a processo, tecnologia. Tradicionalmente, é onde as empresas acabam dando um foco prioritário, porque trazem resultados tangíveis mais de imediato. E aqui também gostaria de ressaltar uma palestra da Carla falando sobre portfólio de produtos, que é interessante, que a visão que hoje nós temos de gestão de projetos, portfólio, gestão de produtos, é de uma visão diferenciada em relação ao passado e vem evoluindo bastante bem. E aí, remeto à palestra acho que o Carlos, né, da Globo, sobre o VMO. Há uma evolução cada vez mais orientada a cliente, cada vez mais orientada à entrega de valor. E a necessidade de sistematizar tudo isso. Esse é um lado. O outro lado é comportamental, que vai promover novas atitudes, que vão efetivamente acelerar e promover as grandes mudanças. Enquanto as competências cognitivas, elas têm uma vida útil relativamente curta, porque tecnologias e processos evoluem e mudam. O lado comportamental, ele é mais difícil de ser assimilado e as mudanças acontecerem. Por outro lado, uma vez que elas acontecem, elas perduram por muito tempo. É o caso da pessoa que tem grande habilidade de comunicação, que se desenvolveu, a liderança positiva, essa orientação para o valor, os pensamentos agile e lean, são elementos que vão perdurar por muito mais tempo.
E nós falamos muito em times autogerenciados, em delegação, em empoderamento, mas se a liderança não souber como construir isso na prática, ela vai sempre assumir uma zona de conforto no comando e controle, porque ela vai ter mais visibilidade e controle do que está acontecendo. Do outro lado, as equipes empoderadas também precisam, na verdade, entender as responsabilidades que vêm com esse empoderamento e como é que os ciclos de comunicação e feedback fluem naturalmente. Aqui é onde a gente, particularmente, dá muita ênfase ao preparar um cliente nosso. O lado comportamental é que vai efetivamente transformar a empresa, não apenas o lado cognitivo. Na prática, a gente vê que, historicamente, o ágil veio em ondas. Primeiro, os métodos ágeis, a Agile foi crescendo, depois evoluímos para a questão de escalar o ágil, sincronizar as equipes, onde veio o Safe, Sprint Scale, Lex, Nexus, vários frameworks visando dar maior segmento e fluidez no ágil escalado. Mas, efetivamente, o ágil se tornar estratégico, entrar no contexto de Business Agility, vem a partir de uma maturidade e no entendimento de vários componentes que trazem a questão do ágil como um elemento estratégico para a organização se tornar efetivamente centrada no cliente, entrega de valor e apta a ser responsiva como organização. Não adianta eu ter um time ágil produzindo horrores, sprints, entregando maravilhosamente bem, se na hora que eu vou entregar ou botar ele em produção, ele não está coerente do ponto de vista da governança da empresa, com determinada estratégia da organização, ou até um ponto de vista mais operacional. O release do SAP está atrasado, então você vai ter que esperar, porque você não entra, se não entrar junto com o release do SAP. Então, esses tipos de dinâmicas, a empresa tem que trabalhar em um elemento, governança é um elemento chave para você viabilizar o Business Agility nesse contexto. Outra questão, saímos de um modelo que era centrado no escopo, no custo e no prazo, que é um modelo, é o chamado também triângulo de ferro, que era um modelo clássico, vem desde a década de 50, vem dominando as organizações, principalmente na ótica de projeto, de entrega de projetos a produtos, e evoluímos para esse modelo que a gente está falando muito, focado no cliente, na entrega de valor como ponto principal. Ou seja, mais importante que o escopo é o valor que a gente entrega. Mais importante que o prazo, que até foi comentado hoje, é esse valor que a gente entrega. Então, esses elementos acabam ganhando prioridade. Porém, as restrições, e em particular a teoria das restrições, ainda continuam bastante aplicáveis. Não adianta ter um time super ágil, com velocidade bacana, com entrega performando bastante bem, porém, esse time tem um escopo de conhecimento. Se eu boto para ele novos conhecimentos, naturalmente a velocidade dele vai ser afetada. Então, entender a minha capacidade de entrega com a minha demanda é importantíssimo para eu poder coordenar e criar efetivamente uma escalabilidade adequada na organização. E o elemento mais sutil das barreiras ou dos desafios de implementar o ágil em escalado são os anticorpos organizacionais. Essa é uma analogia até que na palestra do Glauco Paiva, da Microsoft, ele puxou uma abordagem da McKinsey que olha a organização atual como um elemento orgânico. Aqui também, explorando um pouco essa mesma analogia, o que são esses anticorpos organizacionais? São elementos da organização que vão criar barreiras ou vão criar dificuldades ou vão tornar o processo pouco fluido, de maneira que a escalabilidade acaba sendo muito mais demorada e às vezes, com maior potencial de insucesso. Por exemplo, se uma empresa ela vem performando melhor com o mercado por várias décadas, por que ela mudaria? A gente sabe, por exemplo, exemplos clássicos, a Nokia durante anos era o número 1 do ranking da Forbes, de inovação. Caiu no ostracismo porque não conseguiu, efetivamente, seus processos eram tão bons para aquele modelo de negócio, para aquilo que ela estava atuando. Mas na hora que houve uma mudança de mercado, essa mudança ela não conseguiu acompanhar. Então, você tem vários componentes aí dos organizacionais que ainda emperram. Um fato comum,
modelos de comando e controle ainda muito forte, o empoderamento das equipes não acontece, e muitas vezes uma equipe pode ser muito empoderada, mas ela esbarra em que outras equipes não são, e aí toda a fluidez e os processos internos das organizações começam ainda a travar a evolução. Então, entender quais são esses anticorpos da sua organização é algo crítico para você efetivamente conseguir escalar e acelerar essa evolução. E isso é um elemento muito sutis e às vezes muito difícil, porque envolve a política da organização, os modelos, são elementos às vezes bem mais elaborados do que simplesmente pegar um time e transformá-lo ele num time ágil. E aí, de novo, com um relatório que acho que reforça aí essa questão, temos aqui o primeiro fator de dificuldade é a questão da resistência geral da organização, que remonta a esse aspecto dos anticorpos. Outro fator importante é a liderança, que muitas vezes deseja que a organização seja ágil, mas ela efetivamente não entra e não participa. E, como já foi comentado aqui, a questão da gerência média também, como é que ela entra aí nessa dinâmica, ao mesmo tempo que ela é cobrada por resultados conforme modelos passados, e é também esperado que ela seja digamos, uma liderança servidora e capaz de puxar o ágil. Então, cria uma série de zonas de conflito que são difíceis de passar por um primeiro momento. E agilidade em escala. Agilidade em escala não é aumentar o número de times ou aumentar o número de squads. Isso é um pedaço muito pequeno da questão. Eu ter vários times, de cara, se eu crescer muito, eu vou ter problema de sincronismo com esses times. Então, é importante que eu tenha um entendimento de como eu vou coordená-los. Mas, além disso, tem que entender que todos os meus princípios e processos e linhas mestras eles estão sendo alterados. O meu ciclo de vida de um projeto, ele muda significativamente. Ele passa agora desde o momento da ideação, onde eu pego um problema que eu não sei muito claramente o entendimento dele, aí eu uso o Design Thinking ou o Design Sprint, em particular, para poder entender esse problema melhor, daí gerar uma espécie de uma solução potencial, conceitual. Exploro isso numa sessão de Lean Inception, onde eu vou procurar entender a visão do produto, ter estratégias, roadmap, construir esse product backlog, baseado nos conceitos de MVP, já visto em eventos passados. E a partir desse backlog, aí eu entro no ciclo de entregas incrementais contínuas, que eu, no Agile propriamente dito, no caso do Scrum. Entender esse ciclo de vida é fundamental para entender, para dar fluidez aos processos da organização e, com isso, efetivamente ganhar escala. A implantação da escala nas organizações tem alguns modelos que vão sendo sugeridos pelo mercado em função das experiências acumuladas. Você tem, por exemplo, o Scale Agile do SAFe, que dá uma ideia de um caminho também que procura preparar a organização para esse crescimento. O PMI Disciplina Agile também dá uma ideia de um caminho. Todos eles passam ideias de caminhos lineares, mas na prática, mesmo eles reconhecem que esse caminho não é de fato linear. Tipicamente, eles são em espirais contínuos a partir de times menores que vão crescendo e vão se espalhando os resultados, e com isso vai permeando, polinizando todo esse conhecimento, inovação nas demais partes da organização. É nessa abordagem que a gente aposta quando a gente trabalha com os clientes. Então, com duas dimensões. A dimensão da sensibilização, do entendimento da questão do comportamental e a dimensão de entender que são ciclos virtuosos de implementação. Entendendo de onde o estágio que a gente está, seja ele mais avançado ou mais cru, trabalhar ele, preparar e criar roadmaps que vão se autoalimentando e autoajustando à medida que vão avançando e vão se espalhando pela organização. E, por fim, obviamente, a gente tem que olhar que, uma vez que eu fiz a jornada, como é que eu meço se essa minha jornada está indo bem ou está indo mal? Obviamente, são por indicadores. Então, os indicadores clássicos de entrega de qualidade e produtividade, prazo e tudo, esses continuam ainda bastante válidos e vão continuar perpetuando aí no acompanhamento. Mas os indicadores muito relacionados agora ao cliente, ao negócio, eles ganham força. Entender o cliente, para um indicador clássico que foi apresentado agora pelo Thiago do NPS,
Net Promoter Score, é fundamental para você entender se o cliente realmente está reagindo positivamente a você. Olhar com mais profundidade isso, quando pede uma visão muito macro, mas olhar depois com profundidade, seja com pesquisa de campo, com simulações com o cliente, e olhar também a entrega de valor. E esse até, no caso da Globo, do VMO, também foi interessante olhar que você tem que modelar a questão do value stream e começar a medir isso. Isso algumas organizações, a Globo já avançou nisso, algumas estão pensando em fazer isso, mas ainda é bastante embrionário e não é trivial para a maioria das organizações determinar o que é entrega de valor e o que não é. E aqui chegamos na jornada, ou seja, a gente passa pela jornada em termos da visão, dos seus componentes básicos que a preparam, a questão dos desafios, as barreiras, como ele tem que vencê-lo, esse roadmap de implantação que tem que ser concebido, organização, para que, de fato, e como nós vamos ficar medindo essa jornada. Aí algumas práticas como o OKR vão poder ajudar tanto na concepção dessa jornada quanto na sua medição. Mas aqui agora eu gostaria de dar 2 destaques. Primeiro que como já vem falado muito hoje, a jornada é baseada nas pessoas. Seja a pessoa cliente, que gera demanda, seja os profissionais da organização que vão atender essa demanda. Então, é essencialmente ter que trabalhar com essas pessoas e como potencializá-las mais. Não é certificando elas apenas em Scrum, como Scrum Master, Product Owner. Na verdade, elas têm que olhar muito o lado comportamental e trabalhar elas para essa mudança de atitudes orientada mais à colaboração, ao feedback, a aceitar coisas que eu posso errar, eu tenho que aprender, eu tenho que explorar, eu tenho que arriscar. Então, tem vários componentes que são críticos aí no processo. E outra questão é que o Business Agility ele vem a partir de um amadurecimento de várias práticas que surgiram, algumas um pouquinho tempo atrás. O conceito de design surgiu na década de 40, e em particular Design Thinking de 70, 80 em Stanford. O Lean Kanban, década de 50, que evoluiu e explodiu principalmente no conceito da indústria automotiva japonesa, chegando à qualidade total. E aí Six Sigma e toda a gestão por processos. Tecnologias também vêm amadurecendo ao longo do tempo e vêm criando também possibilidade tanto de automação, para você automatizar todo o processo de desenvolvimento do produto e viabilizar essa criação contínua e entrega de valor em tempos reduzidos, quanto também a possibilidade de novos modelos de negócio. Então, o Business Agility, nesse sentido, ele cresceu e vem se tornando um elemento da estratégia das grandes organizações, na verdade, tanto das grandes, das startups, ele passa a ser um elemento bastante crítico aí para todas as organizações. Bom, acho que eu passei bastante rápido aí com muitos conceitos. Muito obrigado. Eu tenho aberto aí para agora mais perguntas, se houver interesse. Show, muito obrigado. Werther. Esse conceito assim, de transformação, acho que foi falado bastante hoje, né? Não existe atingimos a transformação, paramos por aqui, né? Como você colocou muito bem, é realmente uma jornada e essa jornada nunca acaba. E até para essa adoção, gosto muito daquele conceito churrari, né? A gente começa adotando uma prática, a gente vai entendendo e depois a gente começa a adaptar da nossa melhor forma e vai entendendo aí o mercado. Muito bacana, obrigado aí pelas considerações. Algumas perguntas aqui, Ana Costa, ela perguntou aqui, como que você vê as competências comportamentais no cenário atual, mais voltado para home office, né? Tem alguma recomendação que você faz para a liderança, o pessoal que está envolvido nessa equipe de transformação da empresa? Na verdade, hoje, a liderança está vivendo um aprendizado interessante. Parte da resistência ao home office é porque a liderança precisava ver as pessoas trabalhando. E que só assim é que as pessoas teriam um nível de produtividade. Aquela velha máxima daqui, sem o olhar do dono, a coisa não acontece. Então, esse mito, pelo home office que se observa na maioria dos casos, é que não está acontecendo. Pelo contrário, eu tenho conversado com vários clientes, acho que nós próprios aqui, a gente está hoje num nível de produtividade, em alguns casos, até superior.
Eu sento na minha cadeira no computador, paro para almoçar, volto para o computador, termina às vezes 7, 8 horas da noite. E às vezes nem cafezinho rola. Ou no máximo aquele cafezinho de papum, porque a gente não tem mais aquele papo para conversar. Então, eu acho que a liderança acabou entendendo que tem uma mudança comportamental aí, tanto do lado digamos, das pessoas que assumiram a responsabilidade de entregar, independente de estar sendo monitoradas ou não, e a própria liderança de empoderar os seus profissionais acreditando que a produtividade vai acontecer. Eu costumo brincar aqui antes, quem gostava de home office depois dessa pandemia, acho que não vai gostar mais, porque está trabalhando muito mais, né? É verdade. Só completar da pergunta, a questão de termo comportamental, obviamente, várias reflexões surgem, né? Não só isoladamente do home office, que ainda a questão de implantar e escalar o ágil, muitas das atitudes ainda vão precisar evoluir. Eu tenho que melhorar, por exemplo, hoje, a necessidade de ter uma comunicação melhor e mais fluida, ela é obrigatória, porque eu não estou mais com aquele papo lateral de que mesmo que eu falasse uma bobagem, alguma coisa errada, se eu pudesse corrigir ali, porque eu estou do lado. Agora, às vezes, para corrigir, eu tenho que marcar uma nova reunião, porque a agenda das pessoas está mais enrolada. Por outro lado, as pessoas estão mais ágeis no sentido de usar os WhatsApp, de troca de comunicação. Pessoas que às vezes eram muito rígidas ganharam mais flexibilidade por obrigação, né? Então, há uma mudança comportamental em geral. E tem uma preocupação de muita gente que vai ficar em home office muito tempo sem contato social efetivo ou presencial, cria alguma dificuldade no longo prazo, em termos de desgaste emocional e também hoje, você fica em home office com as pessoas que você conhece. Como é que você vai trabalhar agora? Se chegou numa empresa, não conhece ninguém, e você está na sua casa e vai começar a trabalhar com as pessoas que você não sabe quem são. A DC tem uma área forte de outsourcing, né? E nos últimos meses a gente tem alocado profissionais nos clientes assim. Eles não conhecem o cliente, a interação foi só por entrevistas virtuais, e tem que assumir uma série de tarefas e liderança, que normalmente são Scrum Master ou gerente de projeto, que num contexto todo novo, né? Que nem o cliente sabe direito, nem ele acabou de entrar, mas isso eu tenho observado que o pessoal está se adaptando muito rápido. Entende. E essa questão de trabalhar envolve muito o empoderamento do funcionário, empoderamento das pessoas. Essa questão é uma pergunta até do João aqui. O empoderamento da equipe tem mais a ver com a senioridade, então se é um profissional sênior, júnior, ou se tem mais a ver com uma questão de mindset e mentalidade da pessoa? Mindset. Na verdade, você tem profissionais júnior com mindset velho e profissionais velhos com mindset novo. A gente já teve casos, né? Nesse momento até que não tem, mas tem um profissional excelente, um gerente de projeto com 68 anos, extremamente hábil na comunicação, ativo, energético, e profissionais novos que pareciam super devagarzinho na resolução de problemas, sem energia. Então está totalmente ligado mais à pessoa do que efetivamente à sua idade, ou até mesmo às vezes a experiência. Só voltando um pouco na questão anterior, a gente tem promovido palestras virtuais. Aí não são pré-gravadas, não. O consultor faz a palestra direto, a gente está fazendo para várias organizações, e a gente oferece lá um leque de palestras. Uma que tem sido mais recorrente, tem outra, mas uma que tem sido mais recorrente é a inteligência emocional. Ou seja, a gente fez a palestra para clientes, e aí teve umas 3 semanas atrás, que foi interessante, eram para 200 pessoas, todas de um único departamento de uma empresa. Eles ficaram super interessados em conhecer, entender o que é a inteligência emocional nesse contexto da pandemia, como é que essa coisa se interage. Bem bacana. E as pessoas reagiram também, porque tem um pedaço que é expositivo, depois tem um pedaço participativo, as pessoas se comunicam. E é uma coisa interessante que a educação... O brasileiro, em geral, às vezes chega a ser um pouco mal educado, um fala na frente do outro, atropela, né?
a gente está se educando a participar de reuniões. Nós estamos esperando o outro terminar de falar para falar. Porque se a gente fizer como a gente faz no dia a dia, ninguém entende. A tecnologia embaralha tudo, você não entende. Então, por alguns aspectos, o lado comportamental nosso está se educando a chegar na hora. De reuniões que a gente levava 15, 20 minutos para começar, estão chegando na hora, começando com quem estiver, quer dizer, quem te atrasou foi, então está se educando uma série de coisas que eu acho que vão gerar frutos interessantes para frente. Bacana. Muniz, a gente tem tempo só para mais uma perguntinha aqui, a gente já vai aí para o nosso sorteio, para o nosso encerramento. Fala um pitch rapidão lá. Vamos lá. Pergunta aqui do Hugo Alves, né? Essa interação no processo de transformação, como que está a interação com o cliente dessa maneira, essa interação remota? Está funcionando bem? Como que está essa ligação com o cliente, trabalho remoto? Está afetando o cliente de alguma forma? Olha, obviamente no momento que você parte para o trabalho remoto, de uma hora para outra, você fica com uma série de preocupações de como é que isso vai fluir. Na prática, tem fluído muito bem. Alguns aspectos. Eu acho que o time que a gente acabou trabalhando, selecionando, é um time não só com bons conhecimentos, mas faz parte do nosso processo a questão comportamental, não só para treinar, mas também para selecionar. Então, isso ajuda para o nosso lado. Então, as pessoas têm uma flexibilidade, uma adaptabilidade grande. A gente já estava pronto para isso. Nosso processo todo já estava digitalizado. Hoje, até assinar contrato, a gente não assina, é assinatura eletrônica. Então, a gente, obviamente, não estava se preparando para a pandemia, mas estava seguindo a onda de transformação digital. Então, a gente já estava bastante pronto sobre alguns aspectos. E na questão do relacionamento, os clientes atuais é um relacionamento que ele em alguns momentos até se fortaleceu, porque ele precisou de ajuda para alguns elementos. E a gente se disponibilizou até mais do que o usual para atendê-lo. Então, com isso, a gente está com relacionamentos bastante sólidos com os clientes atuais. Teve, obviamente, um cliente que suspendeu o contrato, mas ele é do segmento de varejo de alimentação, e fundamentalmente loja aberta. Então, restaurante todos fechados, esse não teve jeito, teve que enxugar. Mas o restante do nosso cliente, a gente não perdeu nenhum contrato. Então, a gente está fluindo bastante bem. O desafio é a obtenção de novos clientes, que a gente ainda até está conseguindo, mas isso fica um pouco mais complexo. Eu acho que nem tanto por estar no home office. Hoje eu vejo até mais pela dúvidas dos clientes em relação a projetos. Então, é muito mais do lado de como é que a economia vai se comportar do que do ponto de vista de abrir ou não a agenda para uma reunião, para nos conhecer. Isso eu acho que não... Hoje, eu diria que tem cliente que se você não conseguisse marcar uma reunião presencial, ele não te atendia. Era comum, você tinha que ir no presencial. Então, a gente sempre teve muito esforço de estar presente no cliente. Hoje, essa parte até virou normal um atendimento, mesmo para nova conta, um atendimento virtual. E a gente também flexibiliza, a gente usa Zoom, usa Google Meet, usa Teams, porque cada cliente acaba tendo uma plataforma diferente, a gente também procura facilitar a vida no sentido também da fluidez junto com a tecnologia. Bacana, muito obrigado, Werther, obrigado por responder as perguntas, e acaba até puxando um pouquinho aí, né? O cliente estando no centro, a gente vai se adaptando aí às necessidades que vão aparecendo ao cliente. Vamos puxando aí, se você quiser participar, continuar aqui na sala para participar do sorteio, o Werther está super convidado, passar a palavra agora para o Muniz, para a gente continuar aí, dar um encerramento para esse nosso dia aí de conhecimento, que foi, assim, incrível. Excelente, excelente. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Werther. Engraçado, né? Muitos palestrantes, principalmente na parte da tarde, fazem um fechamento, né? A ideia é essa. E você conseguiu fazer, cara, um fechamento muito legal, porque nessa jornada que você apresentou, né? Você meio que trouxe essa ligação dos assuntos, não só do dia de hoje, como você participou de outros dias, né? Pô, muito obrigado, cara.
você foi muito generoso com a gente, né? Eu sempre brinco, o palestrante que participa das outras palestras, né, as anteriores, ele consegue fazer esse de você mais do que no dia, você fez de outros. Então, cara, muito obrigado aí, foi muito legal. Até a Carla já está aí, ó, como organizadora desse livro aqui. Foi muito bom você ter lembrado, né? Eu gosto muito de reconhecer as pessoas que ajudam, né? A gente tem aqui, ó, esse time incrível aqui de voluntários, se quiser, e Bárbara e Julieta já aparecer também. E assim, a jornada você já percebeu que é feita de pessoas apaixonadas, né? Por compartilhar, pessoas apaixonadas por pessoas. E você, assim, a Carla, eu agradeço muito que ela ter trazido o Ver, bacana, né? Essa pessoa, você vê, é uma pessoa que tem muita experiência para contar e ainda assim tem acompanhado, né? Isso mostra o quão longe a gente vai chegar. Cada vez mais que a gente consegue aprender, você vê, eu estou aqui 7 sábados e eu falei lá no início, eu com certeza seria uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. E a cada dia a gente vê isso, né? Palestrantes que continuam com a gente, né? Muito legal. Eu acho que ele caiu, né? O Werther caiu, voltou aí o Y, cabe mais 2. Então, pessoal, o Y, você já está no esquema aí, cara? Já tô. Opa! Oi, já tô no esquema aqui, cara. Olha só. Espera aí, gente. Tá. O Werther voltou. Tá. Pode botar no mudo aí, Y, que eu vou voltar a palavra para o Werther, só para ele. Então, Werther, muito obrigado aí. Então, né, você conseguiu fechar com tudo isso e a gente espera aí. Chegou a Julieta também do livro do Business Agility. A gente espera lançar esse livro que vai fazer a diferença, né? Esse livro a gente conseguiu juntar pessoas muito experientes, né? E assim, é um prazer pra gente. Aí você fica à vontade, se você quiser ficar aí pro sorteio ou quiser sair, fica à vontade. Dá um tchau aí pra galera. O que você acha? Vou precisar sair, mas foi muito bom participar, gostei muito. Estava bem ansioso aí para esse momento. E eu tive essa preocupação de dar esse fechamento, exatamente por causa até dos temas e fazer algumas conexões. E o desafio é fazer isso em 20 minutos, né? Então, E aqui até puxa uma mensagem de propaganda da Band, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? No mundo ágil, a gente, nesses 20 minutos, qualquer coisa nova que surgiu ao longo do dia, eu procurei trazer também para fazer a conexão. Mas muito obrigado, valeu, foi parabéns incrível, aí pelo trabalho. Legal, vamos fazer o seguinte, Carla, vamos marcar aí Carla e Julieta. A gente tem lá aquele conteúdo adicional do livro, né? A gente pode marcar um Jornada Cast para colocar no livro. Vamos chamar ou fazer um barulho aí, Carla. Rodolfo, vocês que são organizadores do livro, vamos marcar um dia, uma quarta-feira à noite do Jornada Cast. Já está marcado, já tem agenda até o dia 1ª semana de julho. Vamos marcar a 2ª semana de julho, chamar o Werther e mais alguns coautores do livro Business Agility. A gente faz um dia de Business Agility, 2 episódios, né? Dá para fazer ao vivo e depois a gente transforma em podcast. Vai ficar muito legal. Tá bom, Werther? Já fica convidado aí pela sua generosidade em fazer esse fechamento aí. Você tem muito conteúdo para compartilhar ainda e vai ficar para sempre lá no Spotify. Tá bom, cara? Obrigado. Bom sábado para você e bom domingo, cara. Valeu, Werther. Obrigadão. Até mais todos. Valeu, Marcos. Um abraço a todos.